Bom, é uma revisão que eu estou fazendo aqui da matéria de latim. Mas vou colocar ela na internet que pode ser útil para alguém. Tudo bem. Os casos latinos. Esse material eu retirei do livro do Napoleão Mendes de Almeida, Gramática Latina. Então, está mais completo lá no livro, que eu dei uma resumida. Mas eu acho que é a explicação mais didática que eu já vi sobre os casos latinos. Tudo bem. Ele diz o seguinte: numa oração nós podemos encontrar 6 elementos. Primeira coisa, o que quer dizer aqui com oração? Oração aqui não é aquela conversa que a gente tem com Deus. Oração, na gramática, é uma frase que possui um verbo. É isso que é uma oração. Então, em uma frase que possui verbo, a gente pode encontrar até 6 elementos. Isso significa que cada frase tem os 6. Então, você tem o sujeito, o vocativo, o adjunto, o adnominal restritivo, que na Itália eles chamam de complemento de especificação, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o objeto direto. Esses elementos são as funções que as palavras podem exercer dentro de uma frase. Cada uma dessas 6 funções correspondem ao latim a um caso. Aqui eu coloquei como exemplo a palavra Jesus, o nome de Jesus. Quem já teve algum contato com o latim, seja uma música, uma oração ou algo assim, já ouviu o latim de alguma forma, você pode observar que as palavras aparecem de jeitos diferentes. Então tem determinado momento que vai aparecer lá na música lá, Jesus, final, us. Mas tem determinadas músicas ou orações que vai aparecer Iesu, só com U. Dependendo, pode aparecer Iesum, no fim aqui, com o M. Por que cada vez a palavra aparece de uma forma? Porque cada uma dessas formas de aparecer a palavra Jesus, o nome de Jesus, corresponde a um caso diferente. Essa que é a diferença. Os casos estão aqui. Nominativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo e acusativo. Cada um desses casos corresponde a uma dessas funções que a palavra pode ter na oração. Então, por isso, completo aqui dizendo: caso é a maneira de escrever a palavra em latim de acordo com a função que ela exerce na oração. Os casos se distinguem pela terminação. Da mesma forma que no português a gente tem a flexão de número, por exemplo, você pode dizer cão, está no singular, ou você pode dizer cães, que é plural, que é flexão de número, que muda a maneira de escrever se a palavra está no singular, se está no plural. Tem a flexão de gênero, você tem a palavra todos e a palavra todas. A flexão de gênero, masculino ou feminino. Em latim, além da flexão de número, ou seja, singular e plural, da flexão de gênero, latim tem masculino, feminino e o neutro. Você também vai ter a palavra variando de acordo com a função gramatical que ela tem na frase. Uma dessas 6 aqui são os casos. Então, o primeiro caso diz respeito ao sujeito. O que é sujeito? Vamos lembrar lá na 6ª série. Hoje em dia, não sei se é 7º ano, enfim, mudou um pouco do tempo que eu fui na escola, né? Mas sujeito, o que é sujeito? Sabemos ser verbo toda palavra que indica ação. Então, diante de uma frase, você vai procurar lá qual palavra que indica uma ação. Essa palavra é chamada de verbo. Então, aí o Napoleão Mendes de Almeida dá alguns exemplos de verbo aqui. Quem escreve, escrever é um verbo. Quem desenha, desenhar é um verbo. Quem pinta, pintar é um verbo. Quem anda, andar é um verbo. Quem quebra, quem olha, quem abre, quem fecha, pratica ações diversas. Então, essas ações são expressas por um tipo de palavra que chama-se verbo. Ora, sabemos todos que é impossível uma ação sem causa.
Se uma xícara, por exemplo, aparece quebrada, alguém deve ter praticado essa ação. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal ou uma coisa qualquer. Essa pessoa, coisa que praticou a ação, é chamada de sujeito. Então, quem é o sujeito? Aquela pessoa, coisa ou animal que praticou a ação. Quando, numa oração latina, nós encontramos uma palavra no nominativo, é sinal de que ela está desempenhando a função de sujeito da oração ou daquilo que ao sujeito se refere. Então, o nome do caso que se refere ao sujeito é o nominativo. Aqui alguns exemplos que o Napoleão Mendes de Almeida coloca no livro dele. Sócrates discorreu sobre a alma. Então, primeira coisa, a gente acha o verbo. Nessa frase, a palavra que designa uma ação é discorreu. O discorreu é o verbo. Para a gente encontrar o sujeito, o macete é você perguntar ao verbo quem. Então tá lá, Sócrates discorreu sobre a alma. Se a gente pergunta ao verbo quem discorreu sobre a alma, a resposta será Sócrates. Então, achamos aqui o sujeito. Os romanos honravam seus deuses. O verbo honrava. Se a gente pergunta quem honravam seus deuses, a resposta vai ser os romanos. Então, encontramos o sujeito. Pedro foi ferido na guerra. Quem foi ferido na guerra? Pedro. Então, encontramos novamente aqui o sujeito. Ao passar, se a gente fosse passar essa frase, ou essa, para o latim, significa que Sócrates, os romanos e Pedro seriam escritos no caso nominativo. Vocativo. O segundo elemento que nós podemos encontrar numa oração é o vocativo. A função do vocativo é indicar apelo e chamado. Quando nós vemos um amigo e dizemos, Pedro, venha cá, a palavra Pedro está indicando apelo, chamado. Portanto, é uma palavra chamada que na gramática portuguesa e também no latim é chamado de vocativo. Vocativo vem de vocare, né, chamar, que é um verbo latino. Então ele coloca aqui uma observação que no português o vocativo é acompanhado de vírgula, sempre é separado do restante da frase por vírgula. Então, quando você for chamar alguém lá no WhatsApp ou então no e-mail, você dizer assim, fulano, bom dia, fulano, vírgula, bom dia. Porque o vocativo sempre é separado por vírgulas. Se você estiver lendo latim num livro moderno, editado, bonitinho, etc., é possível que também, nesse livro, o vocativo esteja separado por vírgula. Só que, se você estiver lendo um livro que procura reproduzir o latim antigo, na época dos romanos, não existia vírgula, não existia ponto, não existia nenhum desses sinais. E, inclusive, as palavras eram escritas coladas uma na outra, não tinha nem espaço entre as palavras. Então, se você for ler um texto em latim e tem vírgula lá, sabe que quem colocou aquelas vírgulas foi o editor do texto e não o original, se for um texto antigo. Então, aqui nos exemplos que o Napoleão Mendes de Almeida coloca. Meninos, estudem a lição. Então, meninos aqui está entre vírgula, separado do restante por uma vírgula. Meninos é o vocativo. Estudem, meninos, a lição. Aqui ele colocou o vocativo no meio da frase. Veja que está entre duas vírgulas. Estudem a lição, meninos. Novamente, o vocativo separado do restante por vírgula. Em latim, salvo raríssimas exceções, o vocativo se escreve da mesma forma que o nominativo, salvo raras exceções. Terceiro caso, genitivo. O terceiro elemento que pode aparecer numa oração é o adjunto adnominal restritivo. Eu sinceramente acho esse nome que escolheram na gramática do português um nome horrível. Só de você ver adjunto adnominal restritivo parece assim um
monstro, uma coisa horrível. Na gramática italiana, eles chamam de complemento de especificação. Me parece uma coisa muito mais lógica. Vamos ver o que é genitivo. O adjunto adnominal restritivo é complemento que restringe um nome. Suponhamos a frase casa de Pedro. A casa podia ser de Paulo, de João, de Antônio, etc. Mas dizendo casa de Pedro, nós restringimos a palavra casa. O que eu acho mais lógico o nome da gramática do italiano de complemento de especificação? Você está especificando qual a casa. O próprio Napoleão Mendes de Almeida usa essa expressão especificando aqui. Ele diz, portanto, de Pedro, ao mesmo tempo que completa o sentido da palavra casa, está restringindo, está especificando essa palavra. Outros exemplos. O pelo do camelo é quente. Então, qual dessas palavras aqui seria colocado no genitivo no latim? Do camelo. Porque está especificando qual pelo que é. É o pelo do camelo. Os cultores da filosofia adquirem bela cultura. Qual que é o genitivo? Da filosofia, porque está especificando os cultores de quê? Vendi a fazenda de vovô. Então, qual que é o genitivo? Se fôssemos passar essa frase para o latim. De vovô, porque está especificando qual a fazenda. O adjunto adnominal restritivo vem sempre acompanhado da preposição de, em português. Então, quando a gente estiver traduzindo, está lá no latim em genitivo, quando a gente for passar para o português, você tem que colocar um de. Isso não quer dizer que a preposição de indique sempre um adjunto adnominal restritivo. O que podemos dizer é o seguinte, nem sempre a preposição de indica o adjunto adnominal restritivo, mas o adjunto adnominal restritivo vem sempre antecedido da preposição de. E quase sempre indica a ideia de posse. Então, o genitivo, em geral, indica a ideia de posse. E quando você traduz o português, coloca lá o de. Para poder explicar o que é um dativo e o acusativo, que são o quarto e o quinto casos latinos, é necessário primeiro a gente entender o que é um verbo transitivo e o que é um verbo intransitivo. Segue aqui o contexto do Napoleão Mendes de Almeida. Sabemos já o que é verbo, onde vimos que toda ação tem uma causa, isto é, um sujeito, um agente. Pois bem, como toda ação requer uma causa, igualmente toda ação produz um efeito. Se quando dizemos Pedro escreveu uma carta, atribuímos a causa a Pedro, que ele é o sujeito, né? Então, Pedro escreveu uma carta. Quem escreveu? Pedro. Então, Pedro aqui é o sujeito. Da mesma maneira, a ação de escrever produziu um efeito. Qual o resultado da ação que Pedro praticou? Ou seja, que é que Pedro escreveu? Uma carta. Então, nessa frase específica aqui, uma carta é objeto direto. Se o macete, quando você pergunta para o verbo, quem escreveu? Ele te dá o sujeito, Pedro. Se você pergunta o que escreveu, ele te dá o objeto direto, uma carta. O que Pedro escreveu? Uma carta. Observando, entretanto, outros verbos, notaremos que a ação por eles expressa não produz, como no exemplo dado, nenhum efeito. Assim, quando dizemos o pássaro voou, não perguntamos o que é que ele voou. Quer isso dizer que a ação fica toda ela no sujeito do verbo sem produzir resultado algum. Qual a ação de desigualdade entre esses dois verbos? Ou seja, por que o verbo escrever produz efeito e o verbo voou não? A diferença entre os dois é o seguinte. No primeiro caso, citamos um verbo de predicação incompleta, que é o escrever. No segundo, um verbo de predicação completa, que é o verbo voar. E vem a ser predicação. O verbo é chamado também predicado, porque atribui ou predica uma ação a alguma pessoa ou coisa. Pois bem, quando essa ação fica toda no sujeito, como o
pássaro voou. Disse que o verbo é de predicação completa. Quando não, ou seja, quando a ação que o verbo exprime exige uma pessoa ou coisa sobre a qual recai a ação do verbo, diz que o verbo é de predicação incompleta. A pessoa ou coisa que se acrescenta ao verbo para lhe completar a significação se chama complemento. Então, nesse caso aqui, Pedro escreveu. Se você escrever só Pedro escreveu, pergunta imediatamente que vem na nossa cabeça é o que? O que ele escreveu? Então, uma carta é o complemento, ele está completando o sentido do verbo escrever, que em si mesmo não é completo. Os verbos dividem-se, pois, em dois importantes grupos: verbos de predicação completa, verbos de predicação incompleta. O verbo de predicação completa é o que não exige nenhum complemento, ou seja, é o que tem sentido completo. Assim, são de predicação completa verbos como voar, correr, fugir, morrer, andar, porque nenhuma palavra exige depois de si. Então, você diga assim: corri. Ninguém vai perguntar, correu o quê? No máximo vai perguntar, correu de quê, né? Mas aí não é um complemento que o verbo exige para ele estar completo. Basta dizer corri, pronto. Ele não produz um efeito fora do sujeito. Esses são os verbos de predicação completa. A águia voa, a lebre corre, o ladrão fugiu, Pedro morreu, a criança anda, são orações constituídas de apenas dois termos, sujeito e verbo, sem nenhuma necessidade para o sentido de um terceiro termo. Tais verbos se chamam intransitivos. Então, os verbos aqui de predicação completa são chamados também de verbos intransitivos. Outra classe de verbos bastante diferente dessa é de verbos de predicação incompleta, isto é, verbos que exigem depois de si um complemento, ou seja, um termo que lhes complete o sentido. Exemplos: eu escrevi, ele perdeu, nós seguramos, Maria ganhou. Qualquer um que chegar para você e falar uma dessas frases, imediatamente você vai perguntar o quê? Então, eu escrevi, escreveu o quê? Ele perdeu, perdeu o quê? Então, isso está indicando que esses verbos necessitam de um complemento, porque eles produzem um efeito fora do sujeito. Então, se os verbos de predicação completa a gente chama de intransitivos, os que têm predicação incompleta vão ser chamados de verbos transitivos. É isso que ele está dizendo aqui. Então, muito bem. O que é o caso acusativo e o caso dativo em latim? Verbos cuja ação passa diretamente para a pessoa ou coisa sobre que recai. Quando dizemos Pedro estudou a lição, não colocamos nenhuma preposição entre estudou e a lição. Aí alguém pode dizer assim, mas e esse a aqui, a lição? Esse a aqui é artigo. Não é uma preposição. Não vou entrar em detalhes do que é preposição, mas qualquer um aí quiser, joga no YouTube. O que é preposição? Pronto, vai aparecer 200 videoaulas explicando o que é uma preposição. No caso, isso aqui é um artigo. Toda vez que um verbo de predicação incompleta se seguir diretamente a pessoa ou coisa sobre qual recai a ação, esse verbo será transitivo direto. Transitivo porque vem de transire, passar. Tal pessoa ou coisa sobre a qual recai diretamente a ação do verbo se chama objeto direto. Um macete, como eu disse, é se o verbo lá, por exemplo, Pedro estudou a lição. Dá para você perguntar o que Pedro estudou? O que? A lição. A resposta vai ser o objeto direto. Então, em latim, a função de objeto direto é escrita no caso acusativo. Exemplos de verbos transitivos diretos, ou seja, verbos que necessitam de um objeto direto. Ver. E quem vê, pergunta imediatamente, viu o quê? Beber. E quem bebe, imediatamente vem à nossa mente a pergunta, bebeu o quê? Derrubar, pegar, segurar, deixar, abrir, etc. Não podemos dizer, Pedro depende o pai. Ou seja, colocar o pai direto, né, do verbo depende.
um complemento direto, unindo diretamente ao verbo depender o complemento o pai. Empregando a preposição de, dizemos sempre Pedro depende do pai. O verbo depender é também de predicação incompleta. De que depende Pedro? Mas não é perfeitamente igual ao verbo estudar, porque se liga indiretamente, ou seja, por meio de preposição, ao complemento. Tais verbos são chamados de transitivos indiretos, e o seu complemento se denomina objeto indireto. Então, se você tem um verbo transitivo, e aí ele vai exigir um complemento. Se é um objeto direto, ele vai para o acusativo. Se é um objeto indireto, ele vai para o dativo. Na gramática italiana, eles chamam o objeto indireto de complemento di termine. Isso por quê? Porque é a quem você dirige aquela ação. Então, exemplos de verbos transitivos indiretos: gostar, obedecer, corresponder, recorrer e assim por diante. E entre o objeto e o verbo você vai precisar colocar uma preposição. Então, aqui o Napoleão Mendes de Almeida coloca alguns exemplos. Obedeço a meu pai. Veja que o a ali é a preposição. E meu pai é o objeto indireto. Perdoo a essa criança. Então, a essa criança é o objeto indireto. Se fosse escrever essa frase em latim, isso iria para o dativo. Dei um livro a João. Então, o a João aqui é o objeto indireto. Se fosse escrever essa frase em latim, iria para o dativo. Enviei para o tesoureiro. Então, o verbo enviar é transitivo, portanto, precisa de um complemento. Enviei para quem? Para o tesoureiro, é o objeto indireto. Um macete para descobrir qual é o objeto indireto se está em português é muito fácil, né? Basta você ver se tem a preposição ou não. Agora, se não, uma maneira é perguntar ao verbo a quem. Então, por exemplo, obedeço. Obedeço a quem? E a resposta vai ser o objeto indireto, a meu pai. Perdoo. Perdoo a quem? Perdoo a essa criança. Dei um livro. A quem? E a resposta. Dei um livro a João. É o objeto indireto. Então, é um macete para poder descobrir qual que é o objeto indireto. Aqui alguns exemplos de acusativo. Ele comprou. Aí você pergunta lá, o que ele comprou? Um livro novo. Achou o objeto direto, nesse caso aqui, né? Ana encontrou seu cachorro perdido no parque. O verbo encontrou, aí você pergunta. Ana encontrou o que? O objeto direto. Seu cachorro perdido no parque. E assim por diante. Verbos de ligação. Quando dizemos Pedro é bom, não atribuímos a Pedro nenhuma ação, e sim uma qualidade, a qualidade de ser bom. Então, está aqui a frase, Pedro é bom. Se a gente pergunta, quem é bom? Você acha o sujeito, Pedro. Só que nesse caso, quando a gente diz, se fôssemos procurar aqui o objeto direto, né? Pedro é o quê? A resposta seria bom. Mas por que esse bom aqui não é um objeto direto, apesar dele ser um complemento do verbo ser? É porque ser bom não é um efeito fora do sujeito. Então, ele não é um complemento objeto. Não é um objeto direto. Quando, então, o complemento do verbo é uma qualidade do sujeito, uma característica do sujeito, nós chamamos esse tipo de verbo, como o verbo ser, de verbo de ligação. E a qualidade que se atribui ao sujeito, nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, exemplos de verbos que são assim, ou seja, que atribuem uma característica ao sujeito. Ser, estar, andar, ficar, permanecer, etc. Quando indagamos se tal verbo exige objeto direto ou indireto, ou quando, exigindo objeto indireto, procuramos saber se a preposição que o liga ao objeto deve ser de, por, com ou a, ou para, ou em, etc.,
estamos procurando a regência verbal, regência do verbo. Então, alguns exemplos aqui de verbos de ligação. O céu está azul hoje. O verbo de ligação está. Então, isso aí. Quem está? O céu. Achamos o sujeito. Está o quê? Azul hoje. Mas esse azul hoje é diferente do sujeito? Ou é uma característica do sujeito? É uma característica. Sendo assim, ele é um predicativo do sujeito e não um objeto. E o último caso, o ablativo. Se a oração Pedro morreu, de sentido perfeitamente completo, pois o verbo é intransitivo e, como tal, não exige complemento, acrescentarmos uma circunstância, ou seja, a frase lá, Pedro morreu, onde? É uma circunstância da morte. Ou quando, ou como, ou com quem, ou com que, ou por quê. Todas essas coisas, essas circunstâncias do verbo, são chamadas de adjunto adverbial. Então, o que é um adjunto adverbial? É uma palavra que você coloca para mostrar em qual circunstância, de que forma aquela ação descrita pelo verbo aconteceu. Principais tipos de adjuntos adverbiais são de lugar. Então, o Napoleão Mendes de Almeida coloca aí uma série de exemplos de lugar. Estou na sala. O na sala aí é um adjunto adverbial de lugar. O avião vai sair do campo aí. Adjunto adverbial de lugar, porque está dando a circunstância da qual o verbo vai sair, aconteceu. Tem o adjunto adverbial de tempo, quando, há quanto tempo, ontem, amanhã, tudo isso aí vem descrevendo o tempo que aquela ação que o verbo está descrevendo ocorreu. Isso é um adjunto adverbial de tempo. O modo, ou seja, com insistência, com pressa, rápido, lentamente, tudo isso é um adjunto adverbial de modo. Também há os adjuntos adverbiais de companhia, de instrumento ou meio, de causa ou de matéria. Em latim, o adjunto adverbial vai ser escrito num caso chamado de ablativo. Em geral, ablativo. Aqui um pequeno esquema para conseguir fazer uma análise, pelo menos inicial, de qual função a palavra tem. Se você pergunta quem, você pergunta lá para o verbo quem, você descobre o sujeito, e o sujeito corresponde ao caso nominativo. Se você pergunta para o verbo o que, você vai descobrir o objeto direto, corresponde em latim ao caso acusativo. Se, quando você pergunta para o verbo o que, ele te dá uma característica do sujeito, então não é acusativo, é nominativo, porque é um verbo de ligação, como foi dito anteriormente, e, portanto, é um predicativo do sujeito. Predicativo no latim é escrito em nominativo. Objeto indireto. Como é que eu vou saber? Você pergunta para o verbo a quem. Em latim corresponde ao dativo. Aqui. Quando você pergunta ao verbo onde, quando, como, com quem, com que, por quê, de que, todas essas coisas aqui elas não são necessárias para que o verbo esteja completo. Mas elas dão a circunstância que aquela ação aconteceu. Circunstância do verbo nós chamamos de adjunto adverbial. E em latim corresponde ao caso ablativo. Além desses 4 casos, né, que dizem respeito ao verbo, nós temos esses outros 2 aqui, o adjunto adnominal restritivo, ou, como dizem na gramática italiana, que eu acho mais apropriado, complemento de especificação. É o que indica, geralmente, posse, que em português vem vir o de, a preposição de, que é o genitivo. Está especificando de quem é tal coisa, ou de que é tal coisa. Então, ele não é uma pergunta que se faz ao verbo, porque ele diz respeito a um substantivo, a um nome, e não à ação. E o vocativo, que em português é sempre
separado por vírgula. E muitas vezes o vocativo em poesias, em orações, etc., ele vem com essa interjeição aqui, ó. Como na Salve Rainha, né? Ó clemente, ó piedosa. Então, clemente, piedosa, etc., são vocativos. Por isso, lá na oração, vai estar separado por vírgula. Por último, eu fiz um exemplo aqui. A gente tem, ó, o estudante de direito entregou o relatório ao professor na sala de aula. Primeira coisa, acha o verbo. O verbo está aqui, ó, entregou. Se a gente pergunta, vamos achar agora o sujeito. Quem entregou? A resposta é o estudante. Então, achamos aqui o sujeito, o estudante. Então, estudante vai ser escrito em latim em nominativo. Então, aqui, ó, discípulos. Nominativo. Entregou, aqui, estudante de direito. Está especificando que não é qualquer estudante, é o estudante de direito. Um complemento de especificação vai vir para o latim como genitivo. Entregou o quê? O relatório. Achamos aqui o objeto direto. Relatório, relazione, está aqui como objeto direto. Entregou a quem? Ao professor. Achamos o objeto indireto. Está aqui, magistro. Em dativo, que é o caso do objeto indireto. E o na sala de aula indica em qual circunstância. Aqui, no caso, um adjunto adverbial de lugar. Onde foi entregue o relatório? E a resposta é na sala de aula. Adjunto adverbial de lugar vai vir como ablativo para o latim. Uma coisa curiosa. Em português, em geral, a gente usa a seguinte ordem. Vamos lá. Em português, a gente usa sujeito, verbo, objetos, seja o direto ou o indireto, e por último, os adjuntos adverbiais. Essa é a maneira em que geralmente se escreve em português. Então, para quem está fazendo uma monografia, um artigo, etc., você leu ali, ficou esquisito, está estranho, está truncado o texto, verifica se está nessa ordem. Essa é a ordem mais clara da língua portuguesa. Se inverte isso aí somente o pessoal que está fazendo poesia ou então quer produzir um efeito no texto, mas a ordem normal é essa aí. Em latim, não. Em latim, em geral, vem o sujeito. Como eu disse, não necessariamente, mas em geral vem o sujeito. Depois vem os objetos. Vem os adjuntos adverbiais. E por último, vem o verbo. Por último, veja aqui na tradução que eu fiz. Discípulos iuris relatione magistrum escola redit. Por quê? Porque em latim o verbo costuma vir por último, ao contrário do português. Bom, essa é a minha revisão sobre os casos latinos, é a coisa mais básica que tem no latim. Tudo o que vem depois vai depender da compreensão desses casos. Caso alguém que veja esse vídeo queira aí não tenha entendido muito bem o que é verbo transitivo, o que é complemento, etc. e tal, pode se aprofundar. Tem ou livros do próprio Napoleão Mendes de Almeida, ou até videoaulas aí no YouTube afora dessas categorias de palavras, dessas funções em português, que é necessário a gente compreender bem o português para conseguir compreender isso aí em latim.